Vamos falar do Leão da Ilha, o Sport que vai jogar contra o Fluminense no Rio de Janeiro. É mais uma oportunidade para vencer na Série A do Campeonato Brasileiro. Precisa muito dessa vitória, tem trabalhado essa semana em busca disso. Jogadores têm falado aí sobre a necessidade dessa vitória. Será que teremos de novo em busca deste resultado? Vinícius Calado. Boa noite, Vinícius. Valeu, Vitor. Um abraço a você, boa noite. O elenco do Sport, Vitor, realizou hoje à tarde no CT a penúltima movimentação, o penúltimo treinamento antes do jogo com o Fluminense, sábado, 6h30 da noite no Maracanã, pela 7ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. E aí fica a expectativa, né, Vitor? Antes não se tinha tempo, rodava o time, fazia-se o rodízio pelo início de temporada, muitos jogos. Agora o Sport teve já em algumas oportunidades tempo, semana livre, né, para preparação, e acontece mais uma vez para esse jogo contra o Fluminense. O técnico Pepa tendo as boas informações, né? Rivera, Dalbert, Pablo, esses atletas voltando a ser a opção, e ainda tendo a dúvida e basicamente já não contando com o Sérgio Oliveira, mas é o Sport que precisa, Vitor, já passou da hora de dar a resposta, de vencer a primeira e deixar esse status, né? Essa marca de único time até aqui na Série A de 2025 de não ter vencido ainda. Ô, Diegão, Sérgio Oliveira ausente, acho que é uma perda considerável pro Sport, né, Diegão? Sim, Vitor, com certeza, né? O Sérgio Oliveira é um jogador que dá muita qualidade, né? Em princípio ele é colocado como segundo volante, mas para mim no Sport ele é um meia de armação, né? Ele atua muito bem ao lado do Lucas Lima. O meio de campo do Sport fica muito mais criativo, né? Fica um pouco mais rápido com relação ao pensamento. São dois jogadores pensantes que tem no meio de campo. E sem o Sérgio Oliveira, para mim o Sport perde, né? Não apenas com relação à transição, né? A correria, né? A condução da bola, mas também a armação de jogadas, né? O Sérgio Oliveira também bate bem falta, é um jogador que tem um passe refinado, um toque refinado, assim como o Lucas Lima. Então o Pepa vai ter que fazer alguma estratégia para ter uma parte dessa qualidade compensada no jogo contra o Fluminense. Aliás, por falar em estratégia, Diegão, qual é a estratégia possível para conquistar um bom resultado no Rio de Janeiro? Não quer dizer que o Fluminense seja um time fantástico, mas quando você está numa fase tão ruim como é o caso do Sport, algo você precisa fazer de diferente para sair desse marasmo, né? Não apenas a questão de você recuperar a equipe, né, colocar mais confiança, passar motivação para o grupo, mas você tem que tornar o futebol jogado um pouco mais irreverente, né, um pouco mais de destaque. O jogo do Sport, né, nas últimas partidas, né, o estilo de jogo do Sport é muito previsível. O adversário já conhece bem, né? Um time que tem um controle da bola, detém muito a posse de bola, mas é uma equipe que finaliza pouco. É uma equipe que não tem objetividade, né? Tanto que tem o pior ataque da competição com apenas 3 gols marcados, sendo que desses 3 gols, um foi contra. Então, o Sport precisa ser uma equipe mais conjunta e mais objetiva. O time tem que valorizar o passe, claro, é um ponto positivo. Tem que saber fazer a bola chegar no gol adversário, né? Tem que arrematar, não adianta você ficar ciscando na área do adversário e não concluir gol. O Sport tem que ter sim uma postura diferente se quiser de fato conseguir a reação contra o Fluminense no Rio. E tem uma série de perfis, né, nas redes sociais que tem apresentado o Pepa em inteligência artificial. E aí o Pepa chateado, como se estivesse numa coletiva, falando francamente, e aí dizendo que os problemas do Sport passam pela dificuldade dos atacantes de fazer gol. E tem um deles que me chamou a atenção, porque colocaram na boca do Pepa palavras como o Carlos Alberto não acerta o gol, o Barleta só sabe acertar a trave. Será que essa é uma questão aí que passa pela atenção do Pepa? Porque ele tem falado nas coletivas, Vinícius, que o Sport tem criado oportunidades e que a bola não tem entrado. E ele não explica muito bem por que a bola não entra. Parece que atribui isso talvez à natureza. Não sei. Algo tem sido trabalhado tecnicamente para se chegar a esse gol, para que a equipe possa ser efetiva no momento da criação da jogada? Ô Vitor, você é uma pessoa bem analítica, né? Você gosta de ser bem racional. E é interessante, legal, como você falou, né? Pepa consegue identificar essa dificuldade. Ok, mas as soluções.
o caminho para se resolver. Até porque, Vitor, você citou aí essa brincadeira na internet das dificuldades, né, dos atacantes, e especialmente você citou um dos nomes foi o Carlos Alberto, mas essa dificuldade do Carlos Alberto não começou no esporte. Quem contratou sabe que o Carlos Alberto tem essa dificuldade desde América Mineiro, no próprio Botafogo, então isso não é a novidade. Você pagar o que pagou no Carlos Alberto, e especialmente na realidade de futebol nordestino, na minha visão, é para um atacante que chega e tem capacidade de decisão. E não é uma realidade do Carlos Alberto, isso é um fato e ele só vem atestando jogo após jogo. O trabalho que é feito, finalização, você vai para repetição e mais repetição, semana livre permite, né, você colocar uma carga de trabalho maior, explorar mais alguns aspectos, alguns fundamentos técnicos, mas se essa semana livre, esse trabalho, essa conversa, os ajustes técnicos que podem ser feitos fundamentalmente para a finalização e pontualmente em relação ao Carlos Alberto, o campo vai nos dizer. Até aqui, o efeito prático não tem existido. Uma coisa que tem me chamado a atenção, Diego, é a insistência com o Carlos Alberto, quando, por exemplo, no começo da temporada, o Lobato estava ali numa fase melhor. E, bom, eu não estou querendo dizer com isso que o Lobato é muito melhor tecnicamente do que o Carlos Alberto, mas apenas dizer que o momento do Lobato era melhor do que o momento do Carlos Alberto. E aí, qual é a razão, né, de você insistir com o Carlos Alberto e não oportunizar o Lobato de início nas partidas? Eu acho que o Pepa talvez precise sair um pouco das convicções. É porque eu sei que os treinadores trabalham muito essa ideia, né, na cabeça. Eu tenho uma convicção, acredito num determinado perfil de time, no que a gente está fazendo, e a gente tem que insistir até o final porque vai dar certo. Às vezes, o bom é você tentar mudar, é você mudar a estratégia, já que aquela não está dando certo, né? Então, essa coisa de insistir, de imaginar que está todo mundo errado, só você está certo, que a tua opção é a certa e você leva até o final, não sei se é a melhor opção. O que você acha, hein, Diego? Você lembrou a respeito dos dois atacantes, o Carlos Alberto e o Leno Lobato? Se colocar os dois na mesma balança, vai praticamente ficar equivalente, porque são dois jogadores assim que têm velocidade, né? Eu acho até que o Carlos Alberto é um pouco mais explosivo, né, do que o Lene, só que a dificuldade da finalização é a mesma, se bem que o Lene, sim, vivia uma fase melhor. Só que o Carlos Alberto, pelas chances que teve, assim, chances claras de gol, principalmente contra o Fortaleza, é inadmissível a forma como ele desperdiçou, né? E foi um investimento caro. Foi um investimento alto que o Sport fez ao trazer esse jogador por 15 milhões de reais. Então, a questão do Pepa é fazer com que o time... Claro, eu concordo com relação ao contra-ataque rápido. O Sport tem que ter um contra-ataque rápido. Só que os pontas, eles precisam ter um pouco mais de noção, um pouco mais de inteligência com relação à bola no pé, ao senso de posicionamento também. Porque o Leno Lobato não adianta correr, se na cara do gol ele desperdiça. Ele pode até acertar uma vez, né, fazer um gol, mas faz um gol e perde 10, perde 15. O Sport está precisando disso. Precisa melhorar a questão do saldo. O desempenho dos atacantes é importante. Você olha no banco de reservas, você tem Leno Lobato, Arthur Souza, que é centroavante, tem o Gustavo Maia, que também não faz uma boa fase no Sport, então fica difícil. Mas eu concordo com relação que o Pepa precisa mudar. Tem que dar uma inovada. Se o Carlos Alberto, nessa Série A do Brasileiro, não está dando certo, ele vai ter que mudar um pouco. O 4-4-2 deve acontecer, mas coloca alguém ao lado do Barleta, ou então mantém o Pablo com o Christian Barleta apenas, deixa um time com dois atacantes e deixa a questão de você colocar um time mais rápido no decorrer do jogo. Acho até mais viável isso. O Fluminense, Vinícius, o que tem a oferecer para esse jogo de sábado? Tem um problema grande, né, Vitor? Jogou ontem pela Copa do Brasil, ou melhor, na terça pela Copa do Brasil, e teve vitória, 1-0, apertado, o gol do Keno, ex-Santa, mas uma bronca grande, né? O Germancano, artilheiro do Brasil, né, na temporada, são 14 gols, artilheiro também da Copa do Brasil, em si, do próprio campeonato. O Cano saiu ainda no início da partida contra a Aparecidense e teve confirmado uma lesão no ligamento, né, do joelho.
não é uma ruptura de ligamento cruzado, era essa uma preocupação que se tinha, mas a previsão de um prazo de recuperação mais otimista, que se comenta no Rio de Janeiro, é de 4 a 6 semanas. Vai se buscar recuperar o Keno, ou melhor, o Germancano, para o Mundial de Clubes, né? O Super Mundial em junho. Então, para sábado, para depois de amanhã, o Sport não terá pela frente o artilheiro do futebol brasileiro em 2025.